mentalidade transformada. Hoje é o 9º domingo que a gente vai falar sobre esse assunto. Ou seja, já tem uns 2 meses aí que a gente vem falando sobre isso, cara. E eu tenho falado com você o quanto eu considero esse assunto importante para a nossa vida cristã. Né? A gente já falou muita coisa aqui, né, cara? A mudança de pensamento, mudança de mentalidade. A gente já falou o que é mentalidade, a maneira que você enxerga a vida, a maneira que você vive a vida, a maneira que você pensa a respeito de você mesmo, a respeito da sua família, a respeito de tudo que você enfrenta, a respeito de tudo que acontece. É a sua maneira de enxergar as coisas. Mentalidade é isso, sabe? Quando uma situação se apresenta, a gente tem logo um pensamento, a gente tem logo uma conclusão, a gente chega logo a uma conclusão, né? E essa conclusão que a gente chega é baseada na maneira que a gente pensa, e nem sempre isso está certo, né? A verdade é essa. Quem garante que a maneira que você pensa a respeito da vida, ou a respeito de uma situação, até mesmo que você está vivendo, é a maneira correta? De repente, né, ao longo da vida, nós fomos crescendo com conceitos, com concepções que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, tenho falado com você da importância da gente transformar a nossa mentalidade. Uma vez agora que eu me torno uma nova criatura em Cristo Jesus, como está escrito lá, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Então, se a gente não está mais nesse lugar, então agora a gente precisa ter uma mentalidade à altura daquilo que nós nos tornamos em Cristo. Não tem como a nova criatura viver com a mentalidade, a maneira de pensar da velha criatura. Não vai funcionar. Isso não casa, não funciona. Então a nova criatura tem que ter uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de enxergar a vida. E isso, queridos, acontece através da palavra de Deus. Então agora que eu sou uma nova criatura, a palavra de Deus é o meu parâmetro. A gente até brinca aqui, né? Pastor, o que você pensa a respeito disso? Eu não penso nada. O que a Bíblia diz a respeito disso? Aí tá legal. É por isso aí que a gente tem que se guiar. Sabe, eu vou te dizer algo, cara. Isso vai se tornar cada vez mais importante, cada vez mais, nesse tempo que nós estamos vivendo. A igreja, ela precisa ser edificada. Você sabe, você entende quando eu falo edificado? Você entende essa palavra? Ou você quer que eu simplifique um pouco mais, para você entender? A igreja precisa ser edificada, a igreja precisa ser construída. Pegou? A igreja precisa ser construída sobre uma base. A sua vida é como uma casa. A sua vida é como um edifício, precisa ser construída em cima de um bom alicerce. Se a sua vida, a sua família não estiver construída sobre um bom alicerce, poderá ruir na primeira tempestade. É o que está escrito em Mateus capítulo 7, aquele que ouve e pratica é como um homem prudente que edifica sobre a rocha, aquele que ouve e não pratica é como um homem insensato que edifica sobre a areia. No tempo de sol, no tempo de bonança, no tempo de alegria e de felicidade, as duas casas ficam de pé, está lá bonitinho, brilhando o sol para todo mundo, mas vieram as chuvas, correram os ventos, bateram os rios contra aquela casa e caiu. Então você só verá a diferença de quem está alicerçado e quem não está alicerçado no tempo da tempestade. É aí que você vai ver. Seremos testados, queridos, nossa fé será testada. E qual é o alicerce da tua e da minha vida? É sobre isso que nós temos conversado aqui. A palavra de Deus é o alicerce. É legal, o Espírito Santo me lembrou aqui uma passagem, não estava no script, mas vai entrar. Mateus capítulo 16, me ajuda aí, Rafael. O Senhor Jesus, olha que legal. O Senhor Jesus, ele chegou a partir do verso 13. Mateus 16, a partir do 13. Não é o Rafael, não? Quem é que vai botar aí para mim? Samuel? Bota aí. Mas se você abre a tua Bíblia aí, ó, quero te incentivar, traga a sua Bíblia de papel para a igreja, hein? Traga a sua Bíblia de papel para a igreja. Quando eu falar um verso aqui, você marca com a canetinha, pinta direitinho, medita em casa. Celular não é Bíblia. Celular aí tem um aplicativo da Bíblia. Bíblia é Bíblia. Então, aproveite enquanto a gente pode, tem liberdade para isso. Compre uma Bíblia, se você não tem de papel. Compre uma Bíblia de estudo. Compre
estude a palavra de Deus, ande com a sua Bíblia na mão, traga para cá, abra, marque a sua Bíblia, minha Bíblia é toda marcada. Se eu mostrar para vocês aqui, ó. Bíblia é para rabiscar, cara, é para estudar, é para ler, é para anotar. Então faça isso, eu quero te incentivar a fazer isso. Então, a partir do versículo 13, diz assim, que Jesus, ele chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros estão dizendo que o homem é? Que o filho do homem é. Então ele estava perguntando, o que estão falando aí a meu respeito? Aí no verso 14, os discípulos responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Então ele estava reunido com seus discípulos aqui, ele perguntou assim, o que estão falando de mim aí? E tal, quem estão falando que eu sou? Provavelmente ali Mateus, ali os discípulos, cada um começou a falar, uns estão dizendo que tu é isso e tal. E aí agora ele fechou o cerco da pergunta. Ele fechou mais um pouco, ele disse assim, olha, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Quem tinha que abrir a boca numa hora dessa, gente? Pedro que tinha que abrir a boca, porque o Pedro era esse cara mesmo. Esse cara que estava sempre fazendo perguntas, sempre querendo, sempre buscando. Pedro tinha fome. E aí, olha, Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, ele pega, ele fala, no verso 17, respondeu Jesus, feliz é você. No verso 17 que eu estou, feliz é você, Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pedro, essa declaração que você acabou de dar, não vem de você, era isso que Jesus estava falando, essa declaração foi meu Pai que te revelou. Então, Pedro tinha acabado de receber uma revelação, da parte de Deus, de quem era o Cristo, uma palavra revelada. Pedro tinha acabado de receber uma palavra revelada, você está entendendo? Aí olha o que Jesus fala, eu também te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Agora preste atenção no que eu quero te falar. Jesus aqui ele faz um trocadilho de palavras, no grego, que muita gente entende que ele estava dizendo que ia edificar a sua igreja sobre a vida de Pedro, até porque ele foi o primeiro líder, né, da igreja no primeiro século, aqui naquele primeiro tempo. Não tem nada a ver com isso, gente. Os católicos inclusive dizem que ele foi o primeiro papa, legal, mas não tem nada a ver com isso. Jesus aqui está dizendo, quando ele diz para Pedro, você é Pedro, ele está dizendo, eu também te digo que você é Petros, ou seja, fragmento de pedra, ou lasca de pedra, ou uma pedra pequena. É isso que Jesus está dizendo no original. Eu também te digo que você é uma lasca de pedra, eu te digo que você é uma pedra pequena. E aí agora ele vai botar outra palavra, e sobre esta Petra, no grego, ou seja, Petra, que aqui na Bíblia está traduzido como pedra, no original significa uma grande rocha, uma rocha inabalável. Ele está dizendo, sobre essa rocha, sobre essa grande pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que rocha é essa que Jesus estava falando? Jesus estava se referindo à revelação que Pedro recebeu dele como Cristo. Então Jesus estava falando, a minha igreja será edificada sobre a revelação do Cristo. E aí sim as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você percebe? Não está escrito, as portas do inferno não prevalecerão e a igreja será edificada. Está escrito o contrário. A igreja será edificada e as portas do inferno não prevalecerão. Então, as portas do inferno não prevalecem contra uma igreja edificada. Então, essa é a importância de nós estarmos edificados. Edificados em quê, pastor? Na revelação de Jesus como o Cristo, revelação da obra da cruz. E é tudo que a gente tem pregado aqui. A sua nova identidade, como nova criatura, uma mentalidade transformada. Tudo isso é revelação da obra da cruz. E você vai ser edificado nisso e você ficará de pé e as portas do inferno não vão prevalecer. Então você entende a importância de uma edificação? A importância de uma edificação é isso.
É você ser construído na verdade, na palavra de Deus, e não é qualquer palavra não, gente. É na palavra revelada, porque Jesus falou que Pedro falou uma palavra que não veio dele. Então a igreja não é edificada por palavra que vem de homem. A igreja é edificada pela palavra revelada que vem do céu. Bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi carne nem sangue, mas meu Pai te revelou. E sobre esta revelação eu vou edificar a minha igreja. Daí a importância de você entender a revelação da palavra e não a letra. Você está comigo, gente? Então é isso. Então, no meio dessa série, pode voltar para mim, Rafa, por favor? No meio dessa série, a gente já falou muita coisa, e eu quero só voltar um pouquinho aqui, ó. E não vos conformeis com este século, mas foi daí que saiu essa série, tá? É essa palavra no original, metamorfose, pela renovação da vossa, então a transformação, né, que tem que acontecer na minha e na tua vida, porque evangelho é isso aí, ó. Evangelho é você sair de um lugar, eu acho que isso é o maior poder que tem, cara. É Deus, ele pega o homem num mundo completamente contaminado, e esse homem é completamente contaminado também. É o meu caso, vou falar de mim. Deus pega o Luiz Fernando lá em 2005, completamente contaminado com o pecado, né? Completamente uma vida de pecado, na prática do pecado. Ele pega o Luiz Fernando, ele tira o Luiz Fernando do mundo, ele limpa, ele lava, ele edifica, e depois ele coloca esse homem para viver no meio do mundo em santidade agora. Porque em suma, você não será contaminado pelo que está no seu redor. Você é contaminado quando o que está ao seu redor entra no seu interior. O navio, ele não afunda no meio do oceano rodeado de água, mas se a água começa a entrar nele, ele afunda. Então o problema não é nós estarmos no mundo, o problema é o mundo estar em nós. Esse é o problema. Então tem que haver aí realmente um filtro para nós caminharmos nessa vida, gente. Um grande filtro aí segurando essas coisas para não entrarem. Então é isso que ele fez. Ele vai nos transformando pela renovação da mente. Olha aí, cara. Romanos 12 está falando isso. Você será transformado como? Pela renovação da mente, dos pensamentos, para que experimenteis. Então, no meio disso tudo, a gente já falou do ser humano completo, espiritual e corpo. A gente já falou de como lidar com cada dimensão do ser humano. Você está comigo? Participa. Já falamos também dos níveis de maturidade, o homem carnal, o homem natural, o homem espiritual, está tudo lá no nosso YouTube. E na última semana nós terminamos essa sequência aqui, sobre a importância de uma mentalidade, e aí nós entendemos que nós não viveremos uma vida próspera se não tivermos uma mentalidade próspera, né? Transformada para a prosperidade. E a gente entendeu que uma mentalidade próspera é a mentalidade da palavra de Deus. Por mais que muitas vezes essa palavra ela vem confrontar a nossa maneira de pensar, mas é sempre para o nosso bem, gente. Porque você sabia que você é capaz de pensar coisas até mesmo de maneiras que vão te prejudicar? Nós somos capazes disso. O ser humano ele é imperfeito. E muitas vezes a gente tem pensamentos errados a respeito de nós mesmos e vamos tomando atitudes erradas que acabam nos prejudicando. Você está entendendo isso? Então, a importância de uma mentalidade próspera foi o que a gente acabou. E hoje, eu vou só começar mesmo. Esse já é o último tópico dessa mensagem, que eu não vou terminar hoje, mas é o último tópico. Eu quero começar a falar na prática agora, sobre o processo de renovação da mente. Agora eu vou falar como isso acontece na prática. Agora eu vou mesmo entrar nessa questão da renovação da mente. Como é que é isso? Como é que isso acontece? Para que a minha mentalidade seja transformada, para que a minha vida seja transformada, como que acontece no dia a dia, essa questão de eu renovar a minha mente na palavra de Deus? Vamos lá? Vamos começar a falar sobre isso hoje? Sim ou não? Você está comigo? Então vamos embora. Primeira coisa que a gente tem que entender, queridos, o processo de renovação da mente na palavra de Deus é algo que precisa ser feito diariamente. Não tem como negociar com isso.
Não tem como. Porque todos os dias você tem acesso a informações de fora. O mundo não para de te trazer informação. O mundo não para de tentar te influenciar. Por onde você vai, o que você escuta, aonde você liga a TV, aonde você vê no celular. Às vezes você entra no celular para pesquisar um negócio e parece outro. Acontece só comigo isso? Cara, é muita informação chegando. Informações que vão tentar acessar o teu interior para te contaminar. Para fazer o teu barco afundar, como eu falei do navio. Então, se eu não me preocupo em fazer um processo ativo de renovação da mente na palavra de Deus, ela não é renovada automaticamente. Do ponto de vista natural, de forma automática, a gente está sendo corrompido e não renovado. Vou repetir. De maneira automática, naturalmente falando, não estamos sendo renovados, estamos sendo corrompidos. A renovação só acontece de forma intencional. Eu preciso provocar o processo, eu preciso querer. Porque se você abre o teu olhinho e você levanta da cama, mas o teu homem interior fica deitado, você vai viver na naturalidade o dia todo. É obrigação minha e tua. Uma vez que eu abri o olhinho, levantei da cama, levantar também o homem interior. Vamos embora, nova criatura, eu sou uma nova criatura em Cristo, aleluia, eu vou aqui e tal. Você tem que chamar ele para ir contigo. Porque do ponto de vista natural, é corrupção, o mundo é corrupção. Nada, escute, nada vai contribuir para a sua fé. Você não vai chegar no trabalho, não vai ter um ambiente favorável. Você não vai chegar no ponto de ônibus, não vai ter um ambiente favorável. Você não vai encontrar ambiente favorável. Você vai encontrar pressão. De todos os lados somos pressionados. Está escrito. E ele começa falando isso, é legal esse texto de 2 Coríntios 4, porque ele termina exatamente falando sobre isso que eu estou falando aqui de renovação. Né? Ele começa aqui no verso 8, se eu não me engano. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados e tal, perseguidos, mas não abandonados. E aí lá no verso 16 ele diz assim, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ou seja, embora exteriormente estejamos sendo corrompidos, percebeu? Embora exteriormente estejamos sendo corrompidos, eu te falei, de maneira natural e automática, estamos sendo corrompidos. Interiormente, aleluia, estamos sendo renovados dia após dia. A renovação não é exterior, a renovação é interior. E a renovação interior, ela existe um processo ativo, do qual eu e você fazemos parte dele. Não tem como, cara. Eu abri mão do processo para querer chegar no resultado. Não se pula etapas, não se pula processos. O processo é dolorido, mas o processo faz parte do resultado, é o que me leva. Então, se eu quero viver uma vida na prática abençoada, eu preciso fazer o que estiver ao meu alcance de fazer para viver essa vida abençoada. Então é por isso que eu estou te dizendo, o processo de renovação da mente na palavra de Deus é algo que precisa ser feito todo dia, cara. Você não, pastor, não tenho tempo. Cara, se você não tem tempo para cuidar do teu interior, todo o restante vai para o beleléu, hein? Separa tempo. A sua comunhão com Deus é o aspecto mais importante da sua vida. Separa tempo para Deus no seu dia, de preferência as primeiras horas. Acorda meia hora mais cedo, ora 15 minutos, lê um capítulo da Bíblia, você já ativou, já renovou. Aquilo já vai mudar o teu dia. Você já vai sair de casa enxergando as coisas de maneira diferente. Ao invés de ligar a televisão, liga o YouTube numa mensagem. Vai lavar a louça, bota uma mensagem. Vai lavando aquela louça e vai ouvindo aquela mensagem.
Vai lavar roupa? Bota uma mensagem. Bota na caixinha de som. E tal. E vai ouvindo e vai lavando a roupa. Não vai nem ter vontade de xingar o marido se a camisa estiver muito suja. Lá em casa é assim, se eu deixo cair comida, minha mulher fala que eu sou criança. Aí, sabe o que ela queria, gente? Não, vou contar. Eu me exponho mesmo. Ela falou que ia comprar um babador para mim. Não, vou comprar um babador para você, porque depois quem tira essas manchas de gordura sou eu. Mas se estiver ouvindo uma mensagem na hora de lavar roupa, vai ser uma maravilha. Não vai nem reclamar das manchinhas. Você está entendendo? Então, cara, é papel nosso ativar o nosso espírito, cara. O teu espírito, ele está com fome, você tem que dar comida para ele. Entendeu? Essa questão de fome é muito interessante, sabe, gente? Porque você receberá a medida da fome que você tiver. Não é assim, não? Estou com pouca fome, eu encho o prato de comida? Encho, gente. Às vezes nem almoço, faço só um lanche, né? Se eu estou com pouca fome, hoje eu não vou almoçar não, estou com pouca fome. Agora se eu estou cheio de fome, faço igual algumas pessoas aí quando vai ali embaixo. Meu Deus. Quem é sabe, vou nem olhar. Vem com um prato, o negócio vem, meu Deus. Rapaz, não, eu gosto de comida, fala assim ainda. Ó, deixa eu te dizer, quem está com fome, come, cara, bota comida no prato. Está entendendo? E isso, cara, infelizmente é um negócio que eu não tenho como produzir em você, fome. Eu queria poder, às vezes eu falo com Deus, Senhor, a gente está fazendo encontro domingo de manhã, e a gente está fazendo encontro domingo à noite, a gente está fazendo encontro quarta-feira, muitas vezes o povo não vem, cara. Sabe o que Deus falou comigo? Meu filho, é falta de fome. Porque tem os ratinhos que estão aqui domingo de manhã, que está aqui domingo de noite, que está aqui terça-feira de manhã, que está aqui na quarta-feira, está com fome. Fome e sede é algo pessoal, cara. Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo estar passando assim, ouvir uma palavra e não parar, eu não consigo. É fome de Deus, gente. O pastor Ronald pregou uma mensagem dessa aqui há pouco tempo. Mas isso eu não tenho, Ronald, ninguém vai produzir isso em você, é algo teu, pessoal, essa fome. Você pode pedir ao Espírito Santo para te dar essa fome. Agora eu te digo, à medida que você tiver fome, Ele vai te dar alimento. Ele dá, não deixa faltar. Sempre vai ter comida para quem tem fome. Ontem o Ronald estava comentando comigo. Pô, eu não gosto nem de camarão, mas teve um dia que eu estava numa festa assim, eu estava com tanta fome, comi tudo salgadinho de camarão. Quem tem fome, come o que tem, cara. Quem tem fome não reclama da mensagem. Quem tem fome não reclama do louvor, está tudo uma bênção, estava com fome. Agora, deixa eu te dizer, isso aqui é interessante, cara. Qual é o primeiro sintoma? Um dos primeiros sintomas quando a pessoa fica doente? Perde o apetite. Você está resfriado, você comer um pedaço de bife ou um pouco de grama é a mesma coisa. Então a pessoa doente, a primeira coisa que acontece, ela perde o apetite, começa a perder peso. Cara, se você não tem fome de Deus, tem que ter cuidado, porque você pode estar doente espiritualmente falando. Tem que cuidar disso, porque é um sinal de doença. Inapetência. Você não tem apetite para comer. Não, estou meio assim, estou com fome, não quero. Nada te... Pode ser a comida que você mais gosta, tu olha para o prato assim. Não é assim, quando a gente está meio assim? Então, espiritualmente é a mesma coisa. Então, desenvolva fome por Deus, cara, é diário isso. Acho que eu vou ficar só nesse slide aí hoje. É diário isso, cara, o processo de renovação da mente, ou seja, através da comunhão viva com Deus e com o Espírito Santo, é algo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não é só quando vem na igreja, não é só quando, sabe, está animado, não é de quarta a domingo, não, cara, é todo dia. Separa o teu tempo com Deus, você vai virar uma bomba espiritual, uma explosão.
Romanos capítulo 8, no verso 31, diz assim, ó, disse, pois, Jesus, eu não falei João, não? Falei Romanos, misericórdia, eu testei você, hein? O pessoal passou no teste, hein? Pessoal, comecei a ouvir João falou, o quê? Você está chamando o quê? Disse Jesus aos judeus que haviam crido, olha que legal, se vocês permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus. Cara, permanecer é todo dia. Permanecer não é eu entro de domingo em domingo na palavra de Deus. Permanecer é permanecer, é estar lá na palavra todo dia. Legal, né? Sabe o que eu acho legal? Que pouca gente conhece João 8,31. Mas todo mundo conhece João 8,32. Agora, não acontecerá o 32 se você não passar pelo 31. Não tem como desassociar. Se você não permanece, você não conhece. Se você não conhece, você não é liberto. Agora, se você permanece, você conhece, e se você conhece, a verdade vos libertará. Todos nós precisamos ser libertos em alguma área da nossa vida. Todos. Principalmente na maneira de pensar. Todos nós temos uma maneira de pensar agora você está vivendo em alguma área da tua vida com base em uma maneira de pensar errada. E eu também. Eu peço a Deus, Senhor, me revela. Por isso que Davi falou no Salmo, vê se há em mim, me sonda, vê qual é o caminho mau, e me ajuda a consertar, me leva pelo caminho correto. Porque quem pensa errado, vai dizer para ele que ele pensa errado, ele não concorda que pensa errado. Quando eu também penso errado e alguém vem me dizer que eu estou pensando errado, eu também não acho que eu estou pensando errado, eu acho que eu estou pensando certo. Tu já viu alguém que está pensando errado e dizer, não, eu estou pensando errado, mas eu penso assim mesmo? Não, é difícil. Aí já foi para outro nível. A pessoa que está pensando errado, ela acha que está pensando certo. Então não adianta tu bater com a cabeça dela na parede, porque ela acha que aquilo ali é certo. Está entendendo? Eu e você precisamos de conhecer a verdade. Então, quanto mais eu permaneço, nessa renovação da minha mentalidade diariamente na palavra de Deus, quanto mais eu permaneço, mais eu conheço, quanto mais eu conheço, mais eu sou liberto. E aí, quanto mais eu vou conhecendo a palavra em determinadas áreas, aquelas áreas vão destravando na minha vida. Acontece, cara, eu vivia dessa maneira porque eu achava que era assim, pastor, é mesmo, agora não é, agora eu descobri, legal, então agora vive de acordo com a revelação que você recebeu. Então você recebeu revelação, então agora viva de acordo com a revelação que você recebeu. E aí você será liberto. Quem está entendendo isso, gente? Então a verdade não liberta quando não se torna. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente pode falar dessa maneira também, não está na Bíblia, mas não conhecendo a verdade não vos libertará. Então a verdade em si não liberta, mas a verdade conhecida liberta. Entendeu, gente? Isso é poderoso. Isso é interessante demais. Você está comigo? Esse processo é diário. Pastor, eu nem conheço, não sei, cara, tal a Bíblia, como é que lê isso e tal? Cara, tem várias pessoas aí para te ajudar. A Bíblia está aqui, Antigo Testamento, Novo Testamento, 39 livros no Antigo Testamento, 26 no Novo, e aí você vai, 27 no Novo, e aí você vai conhecendo, começa a ler o Novo Testamento,
os evangelhos, aí depois você vai para o livro de Atos, aí depois você vai para as cartas de Paulo, aí depois você chega no Apocalipse, aí depois você lê o Novo Testamento, aí você começa a ler o Antigo, você vai conhecendo a Bíblia. Um capítulo por dia, se você ler 3 capítulos por dia, 4, em um ano você mata a Bíblia toda. Mas não precisa ser isso, então começa a ler um por dia, que daqui a 4 anos você leu a Bíblia toda. Mas adivinha, se você não lê nenhum por dia, quando que você vai ler a Bíblia toda? Nunca. Final de ano é tempo de, não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Todo mundo faz promessa. Cara, vai lendo devagar. Hoje em dia está tão fácil, gente. Hoje em dia tem NTLH, tem nova tradução de hoje, tem nova versão de não sei o quê, tem não sei para onde já foi, já voltou, traduziu, meu Deus, hoje o que mais tem é a versão da Bíblia, aplicativo, caraca, cara, esse tesouro está na tua mão, você não está fazendo uso, como é que a tua mentalidade vai ser renovada? Aí depois a gente não entende certas áreas da nossa vida que a gente não está tendo avanço, não está tendo sucesso, por quê? Porque a mentalidade não mudou. Gente, a responsabilidade é nossa mesmo, gente. Eu não sei se você percebe, mas até quando a gente começa a falar uma mensagem que traz mais uma responsabilidade, fica até mais vazio. Percebeu isso depois que a gente começou a falar de mentalidade? Porque traz uma responsabilidade. Ninguém quer. Eu quero a bênção. Mas a bênção diz respeito à tua atitude, cara. A bênção já está liberada. Está mais na tua mão do que na mão de Deus ser abençoado. Ele já fez tudo o que precisava fazer para te abençoar e Ele quer que você viva uma vida de vitória. Será que uma pessoa que entregou um filho para morrer por você precisa fazer mais alguma coisa? Ele entregou um filho para morrer no seu lugar. Será que ele precisa fazer mais alguma coisa, cara? Já está tudo pronto. A obra da cruz é uma obra completa, você está entendendo? Então agora, cabe a mim e a você agora nos debruçarmos sobre essa palavra. No começo, gente, eu vou dar meu testemunho pessoal, é um pouco difícil. Depois, se tornará o momento mais prazeroso do seu dia. Eu dou esse testemunho pessoal. Quando eu comecei a ler a Bíblia, assim, com mais frequência, direto, sabe, dava sono, eu não entendia, e tal, mas aí, ó, se vocês está falando de perseverança no devocional, perseverança, lê com sono, no outro dia, cara, hoje em dia, um dos melhores momentos da minha vida é quando eu acordo, pego a Bíblia na mesa, abro, faço um café, faço um pãozinho na chapa, lá no grill, boto lá o pãozinho, tal, abro a Bíblia, fico com minha xícara de café, caraca, nem mexe comigo, cara, estou em paz, prazeroso. Ei, eu quero te dizer, existe prazeres espirituais disponíveis. Uau! Encontrar prazer nas coisas espirituais é o ápice, cara, é não precisar de mais nada físico para ter prazer. Existem, está tudo disponível para mim e para você, amém, queridos? Vou avançar mais 2 slides só. Olha só o relato da vida de Esdras, olha que legal, achei esse versozinho solto, obrigado, Cauã, achei esse versozinho solto, cara, no livro de Esdras e me apaixonei por esse verso, olha só, Esdras 7:10 na NVI, pois Esdras tinha decidido, meu Deus, dedicar-se a estudar a lei e eita glória, e os seus decretos e mandamentos esse verso é poderoso porque tem um passo a passo, olha só, à medida que eu estudo, eu recebo conhecimento, então agora eu vou praticar, e naquilo que eu estou praticando, eu já estou ensinando com a minha vida. Então não tem como ensinar sem praticar.
Jesus falou isso para os fariseus. Não tem como ensinar sem praticar. E não tem como praticar sem estudar, meditar, se dedicar a conhecer. Eu achei esse verso lindo. Porque esse verso resume tudo. Estou falando da vida de um homem que fez diferença, gente. Esdras. Ele tinha decidido, presta atenção. Ih, Deus está falando mais coisa comigo aqui, ó. Foi uma decisão que ele tomou. Ele não esperou sentir vontade. Se você está esperando sentir vontade de estudar a Bíblia, espera sentado. Que o diabo nunca vai deixar a natureza carnal, a natureza humana sentir vontade de estudar a Bíblia. Estou com a vontade de estudar a Bíblia. Nossa, santo, você é muito santo. Com vontade, cara, isso vem do Espírito. É contra a vontade mesmo, gente. Pastor, mas faz força. Meu Deus, que sono. Ai, Jesus, eu não entendo. Ai, meu Deus, lava o rosto, volta. Bebe água, cara. Toma uma decisão. Eu estou falando que eu já passei por tudo isso. Passei por tudo isso, cara. Outro dia eu estava conversando com alguém. Falou assim, acho que foi com a Olívia, ele falou, pô pastor, já estava a indicar outro livro, já leu outro e tal, mas quando eu lia gente já abri livro para ler 2 frases e não conseguia continuar a parar, meu Deus, isso aqui não vai, mas aí você vai, ó, praticando, cara, acabou, você vai um vencedor. Sabia que o hábito da leitura para nós é fundamental? Para nós cristãos, o hábito da leitura é fundamental, desenvolver esse hábito, fundamental. Eu estou falando de gente que quer crescer no Senhor, gente. Não é gente que quer ser frequentador de igreja até o final. É gente que quer crescer, quer ser um cristão maduro, uma pessoa que é consciente da sua vida cristã. Olha aí, ó, ele tinha tomado uma decisão de estudar, de se dedicar. Ó, o estudo não é de qualquer jeito, é estudar com dedicação. Então Esdras decidiu, ele tomou uma decisão de se dedicar a estudar. Eu te pergunto, a que você tem se dedicado mais? Porque alguma coisa tem o teu coração, alguma coisa você tem se dedicado. É só de repente a gente fazer um ajuste de prioridade e avaliar, está entendendo? Porque dedicação a gente sempre faz, a gente sempre dá. Então é o que eu coloquei aqui, ó. À medida que eu estudo, à medida que eu conheço, eu pratico. E à medida que eu pratico, já estou ensinando. Você está comigo, sim ou não? Isso é diário, gente. Mas tudo isso começa com conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o conhecimento vem pelo estudo. Ó, por exemplo, estou pregando essa mensagem aqui. Deve ter o quê? Umas 100 pessoas aqui dentro hoje. Pelo cálculo, um pouco menos. Legal. Tem 100 mensagens diferentes sendo pregadas aqui. Cada um entende de um jeito. Porque não é o Luiz Fernando, é a voz dentro da minha voz. Você tem que se preocupar, não é ouvir a minha voz, mas ouvir a voz que está falando dentro da minha voz, contigo. E essa voz que fala dentro da minha voz, ela fala um ouvido espiritual que você tem. A minha voz você ouve com o ouvido físico. A voz que fala dentro da minha voz, você ouve com o ouvido espiritual. E essa mensagem, tem gente aqui que ouve uma frase que eu falo, alguma coisa, explode algo aqui, ó, bum, caraca e tal, já sai até outro tema, já sai outras coisas e tal, é a voz dentro da minha voz. É isso que te mantém de pé, não é a minha voz que te mantém de pé, não é o que você ouve com o meu intelecto que te mantém de pé, não é o que eu falo com a minha boca, é a voz que fala dentro da minha voz que te mantém de pé, que é a palavra revelada ao teu espírito. Isso tem mais a ver contigo do que comigo. Por isso que na carta às igrejas ele fala assim, quem tem ouvidos, quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça.
Então, com os teus ouvidos espirituais, você vai ouvir algo que vai te deixar de pé, que vai mudar a tua vida, que vai transformar. A minha voz não transforma a tua vida, mas a voz que fala dentro da minha voz transforma a tua vida. A minha voz não pode fazer muita coisa por você, mas a voz que fala dentro da minha voz, ela pode, trazer uma revelação sobrenatural que vai mudar o que você está vivendo. Você está entendendo isso essa manhã? Deus, Ele está sempre falando, gente, sempre. Gente, sabe o que eu estava pensando um dia desse, cara? Deus falou assim, orai sem. Se Ele mandou orar sem cessar, é porque Ele está disposto a ouvir sem cessar. Ele está sempre pronto a ouvir. E se Ele está sempre pronto a ouvir, a gente ora sem cessar, porque Ele ouve sem cessar e Ele responde sem cessar. Ele está sempre disposto a falar também. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está sempre falando. Deus está sempre falando, gente. Eu acho que eu vou parar por aqui. Pode vir o ministério de louvor. À medida que eu estudo, eu conheço. À medida que eu conheço, e à medida que eu pratico, eu já estou ensinando. Sabe, querido, semana que vem, vou dar continuidade, já tem muita coisa para a gente falar sobre esse processo de renovação da mente. Eu estou falando agora da prática disso. Como isso acontece na prática. Então, quero que você saia daqui hoje entendendo. Isso é diário. É todo dia, querido, não abra mão. Pastor, eu não tenho um horário certo assim, sabe? Estabeleça um horário certo, porque isso vai gerar compromisso. Porque se você fica, quando der eu leio, quando achar um espacinho, dependendo de quando for o meu dia, dependendo da minha agenda, aí eu faço. Se você fizer isso, sabe quando tua agenda vai dar brecha? Então, se tu sabe, por que tu está fazendo isso? Te peguei, né? Não coloque Deus na sua agenda. Coloque sua agenda em Deus. É diferente. Colocar Deus na minha agenda, eu achar um espaço para Ele. Colocar minha agenda nele é dizer, Ele é minha prioridade, o restante vai ter que se encaixar. Ei, quando você faz isso, quando você monta a sua agenda de acordo com Deus, Ele começa a encaixar todo o resto, cara. Ele se responsabiliza. Por isso que está escrito, buscar em primeiro lugar o reino e o restante. E o restante Ele resolve, meu irmão. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor e confia, o restante Ele fará. Então eu quero que você saia daqui nessa manhã com isso no teu coração. O processo de renovação é diário, depende de você, é um processo ativo, tem que acontecer de forma proposital. Você lê um verso, você faz uma oração, você conversa com Deus, você está no ônibus, em vez de ouvir uma música, bota uma mensagem ou bota um hino, não ouve uma música secular, bota um outro tipo de música que vai alimentar o teu espírito, sabe, bota uma mensagem, você está no trajeto, você está na bicicleta, você está andando, você está no ônibus, você está no carro, vai conversando com o Espírito Santo, desenvolve o hábito de conversar com o Espírito Santo, sabia? Ele mora dentro de você. Então dentro do seu carro, você está dirigindo, ou está no banco de carona, você está no Uber, vai conversando com o Espírito Santo. O Uber vai pensar que eu sou maluco, pastor, deixa ele pensar que tu é maluco, meu irmão. Todo crente fala sozinho, fala com o Espírito Santo. E aí você desenvolvendo esses hábitos espirituais, você vai se fortalecendo, você vai se renovando. Isso acontece de forma proposital, amém, queridos?